mulher empreendedora! Nós estamos aqui em mais um episódio, aliás, o último episódio desse ano de 2025, que foi o ano de nascimento do nosso projeto, do nosso podcast também. Então, se você chegou até aqui, que bom ter você com a gente. E não é possível que você chegou até aqui e não se inscreveu no nosso canal. Olha, eu não tenho nem palavras para você. Então já vai aqui embaixo, ativa o sininho e se inscreve no nosso canal, porque esse é o último episódio desse ano, mas tem muito mais, não é mesmo? Você pode seguir aí assistindo os nossos outros episódios. Hoje eu estou aqui num episódio muito especial. Muito especial, porque tenho aqui ao meu lado a Letícia e a Amanda. Nós vamos falar hoje do empreendedorismo social. Essas mulheres maravilhosas que estão diante de mim, elas são fundadoras, não é isso? Do Colhendo Afeto. Falei certo? Isso. Que é uma organização não governamental, certo? Vocês vão me corrigindo, tá, gente? Se eu estiver falando errado. Que é daqui da nossa cidade, ali na Mangueirinha, certo? Isso mesmo. Eu fiquei sabendo, né, vendo a história de vocês, eu vi que vocês começaram como voluntárias de um projeto, né? Esse amor pelo social, por ajudar ali a sua comunidade, nasceu com vocês sendo voluntárias antes da pandemia de um projeto, é isso mesmo? Isso, nossa trajetória começou em projetos sociais que já existiam, sendo que na pandemia todo mundo se recolheu, né? Esses projetos pararam, as entregas pararam, e a gente viu a necessidade no nosso território de fazer um pouco por tanta gente que precisava naquele momento. Então, o projeto Colhendo Afeto, ele nasce com essa iniciativa de atender mulheres, mães solos, que tinham que trabalhar e na pandemia foram impossibilitadas de ir fazer o serviço, apoiando com refeições. Então, a gente produzia as refeições, recebia os insumos de amigos, parceiros, empresas. A gente recebia esses insumos e a gente produzia essas refeições e servia no nosso território. E isso ali vocês perceberam, porque vocês, na verdade, vocês já conheciam a necessidade da comunidade ali, né? Por serem voluntárias do projeto. E vocês perceberam que, na verdade, isso na pandemia foi agravado, né? Porque muitas pessoas ficaram desempregadas, as escolas pararam também. Então, as crianças que iam ali, tinham a merenda certa, né? Não tinham mais ali a questão da escola. Então, vocês viram toda uma realidade que já era difícil se agravar com a pandemia, mas como que você... Que assim, é uma atitude de coragem que vocês tiveram, né? Porque Bastante. Normalmente a gente costuma dizer que quem tem obrigação de fazer mesmo é quem tem, né? E vocês ali naquele momento vocês não tinham para poder fazer. Como que vocês tiveram assim essa iniciativa de, olha, as pessoas continuam precisando, agora até mais, né? Do que elas precisavam antes. Vamos fazer aqui, vai dar certo. Como é que foi essa organização e em que portas vocês bateram? Então, na verdade, não teve organização. Foi vendo a necessidade mesmo da comunidade, do território. E aí, uma olhou para a outra e falou assim, não, a gente precisa fazer por tantas pessoas aqui dentro do nosso território. E aí, começamos a pedir amigos, vizinhos. Pessoas próximas a gente estava passando Isso. necessidade durante a pandemia, porque pessoas que trabalhavam por conta própria e não conseguia mais manter. Então, foi quando a gente falou assim, não, a gente precisa fazer alguma coisa. E quando começamos a pedir aos amigos ajuda mesmo na internet, WhatsApp. Pessoas próximas ali foram as primeiras que vocês recorreram. E até esses projetos que nós fomos também voluntárias, como eles não conseguiam atender a população, eles enviavam também insumos. Porque eles tinham os insumos, mas não tinha quem fizesse. Pessoas, né? Inclusive, a gente teve uma parceria que foi a maior, que foi com a Gastromotiva, que enviou já refeições prontas e a gente conseguia servir. Porque aconteceu esse mesmo problema, deles conseguirem os insumos, terem tudo, mas não conseguir quem fizesse a entrega, né? Então, a gente foi esse ponto importante aí. Essa ponte para dar certo. E o projeto nasceu justamente dessa iniciativa que vocês fizeram durante a pandemia. A pandemia acabou, e aí vocês... E agora, né? Criamos ali movimento, porque as pessoas já conheciam vocês, né? Já sabiam do trabalho que vocês realizavam, mas vocês realizavam isso sendo Amanda, Eli e Letícia, né? Isso. Sem muito... E nesse período vocês tiveram pessoas que se juntaram a vocês, que serviram? Muitas Bastante. pessoas. Inclusive, Da própria comunidade, né? E também muitos amigos que também eram voluntários com a gente, também em outros projetos. E aí viu, não, a Letícia Amanda tá fazendo uma iniciativa bacana. Então, vamos apoiar? Então, a gente teve braços, né, para que o projeto Colhendo Afeto nascesse.
Se fosse para começar só nós duas, não teria como, porque envolve muitas coisas, né? E a gente precisou realmente de pessoas que ajudassem a gente. Então, essas pessoas que já conheciam o nosso trabalho, já sabiam da nossa intenção como sociedade, nos apoiaram. E aí vocês criaram criaram não, né? Nasceu, digamos assim, né? O Colhendo Afeto. Olha, vamos oficializar, vamos fazer tudo conforme manda ali o figurino, com o que nós temos mesmo. Nesse momento, porque um projeto desse, né, para ele se sustentar e caminhar e, de fato, cumprir com o seu propósito, a gente sabe que não é fácil, né, gente? Porque vocês estavam ali, literalmente a prática do bem, sem visar qualquer tipo de retorno, porque vocês estavam lidando com um público que necessita daquilo que vocês estavam oferecendo, né? E tendo a vida de vocês também. Porque vocês saíram dali do processo da pandemia, tomaram essa decisão. E como foi essa busca por parcerias dentro da realidade que vocês já conheciam? Vocês tiveram apoio? Foi um processo muito difícil? Como que foi isso? Até hoje esse processo... Até nascer mesmo, né? Ainda continua sendo difícil. Ainda continua sendo difícil. A gente vai com a cara e coragem, começa a pedir apoio de uma empresa, de outra, ou de comércios locais ali na região, para poder auxiliar a gente nesse processo, né? Tão difícil, mas a gente vai com a cara e coragem, né? É um desafio, a gente fala que é um desafio, né? Todos os dias a gente recebe um não. Então, quando a gente ganha um sim, a gente tenta fazer com que esse sim mobilize outras pessoas. A gente fechou parceria com a empresa tal, você também pode nos apoiar. Então, a gente consegue fazer essa mobilização através de uma parceria já fechada. Porque hoje tem essa questão de influenciar, né? E aí as pessoas só doam quando alguém faz também. Então, a gente precisa comunicar bem no Instagram, nas nossas redes sociais, no LinkedIn. Olha, agora a gente tem parceria com o Flamengo, que é um dos nossos parceiros. Né? E aí a pessoa falou, poxa, o Flamengo apoiou, por que eu não vou apoiar? Né? Então, a gente acaba entrando... Sim. Um projeto que as pessoas passam a ter. Se uma empresa grande dessa apoia, então realmente confiável e vamos todos juntos. Porque isso é algo hoje importante, né? De ser mencionado, porque a gente vive num tempo em que tem tantas pessoas que se aproveitam. Verdade. Né? A gente teve casos aí que a própria internet mostrou, quando teve Brumadinho, quando teve a própria questão no sul do Brasil, pessoas que desviaram recursos. Infelizmente, por mais que a gente olhe para isso e considere algo absurdo, inadmissível, a gente sabe o que acontece. Então, isso vai gerando nas pessoas uma certa... desconfiança. Ressalva natural de, às vezes, por mais que a pessoa tenha desejo de fazer, a empresa tenha desejo de fazer, de ver tudo ali conforme é correto. E no início você tem duas dificuldades, né? Que você não tem tudo certo ainda, porque você está acabando de nascer, que é o caso de vocês, né? Ao mesmo tempo, você precisa demonstrar essa credibilidade para que o recurso chegue. Isso. Então, o início é muito complicado, né? É muito difícil. E a gente também, esse mundo de terceiro setor, né? Essa parte, é para mais pessoas que são mais velhas, né? E nós somos duas jovens do território. Então, assim, passar essa confiabilidade é um desafio pra gente. É como se tivesse assim, já tem tudo pra dar errado, tipo, né? Isso. A forma com que as pessoas veem. Perguntam, mas vocês podem fazer tantas coisas, vocês podem estudar, vocês podem ser felizes na área de vocês. Por que o social, né? E aí nasce com essa questão da gente ter sido apoiada na nossa infância por um projeto social. A Amanda é formada hoje através de um projeto social. Eu passei na faculdade também através de um projeto social. Então, assim, a gente consegue se qualificar, né? Ter a nossa formação hoje através de projeto social. Então, o que a gente quer fazer é 1% do que já fizeram pela gente há tantos anos atrás. Na verdade, por vocês terem tido essa experiência na vida, né, vocês veem como que isso pode mudar realidades. Com certeza. De pessoas que estão ali, né? De talentos, de crianças que não tem preço, na verdade, né? E esse é o nosso trabalho. A gente sabe que a gente está fazendo ali, mas sabe que muitas daquelas crianças vão fazer também no futuro. Então, a gente sabe que a gente vai construir ali com as crianças algo que vai ter um retorno, né? A gente vai criar uma sociedade que vai se preocupar mais. Pelo menos se a gente ter a certeza de que uma criança vai sair dali e vai fazer o que a gente faz hoje, já deixa o nosso coraçãozinho quentinho ali, grato por saber que nosso serviço não foi em vão. Na verdade, eu acredito que o trabalho que vocês desenvolvem é um trabalho de... muito trabalho na mudança
de mentalidade Sim, mesmo, com né? certeza. Das pessoas com quem vocês lidam, porque vocês acolhem ali crianças, né, principalmente, mas são famílias que chegam e que têm a oportunidade de entrar em contato com uma realidade que até então elas elas desconhecem totalmente. Isso muda a forma com que a pessoa vê a vida e a forma com que ela enxerga oportunidades, que foi o que vocês receberam, né? E que mudou a vida de vocês. Isso é muito, assim, precioso. E realmente valorizar isso... É difícil uma pessoa que não viveu essa experiência valorizar isso. Porque parece normal. Como vocês viveram essa realidade, né? De receber esse auxílio e dar valor a isso... faz com que vocês tenham totalmente uma outra ótica e queiram estender, né, isso para outras pessoas. Sim. A gente viveu, né? Fizemos parte dessa realidade. A gente vê que as crianças também vivem ali, não têm noção do que passa ao mundo afora. Às vezes não tem condições, a maioria. Então, quando a gente está ali no projeto, que a gente une essas crianças, leva para um passeio cultural, para ir numa Expo Dino, que aconteceu lá no Shopping da Barra, e essa criança vive essa realidade, eles saem daquela bolha deles que estão vivendo. Eles sabem que eles podem fazer muito mais. Não só isso, como a gente conseguiu levar eles no jogo, no Maracanã. Então, assim, abre a mente dessas crianças. Claro. Há diversos outros passeios culturais a gente está sempre levando. Então, isso é algo bom, né? E faz com que elas rompam, com certeza, né, com a realidade a qual elas vivem. Porque é isso, é sobre experiências que mudam mentalidades, né? Vocês começaram lá na pandemia entregando quentinhas, né? E depois, quando esse projeto foi tomando forma, né? Vocês continuaram com a entrega de alimentos, mas outras necessidades iam chegando, né? Sim. Como hoje continuam chegando a todo tempo, né? Até porque Sim. quando as pessoas enxergam ali que vocês estão para servir e que entregam isso com amor e atendem à necessidade delas, parece que vão se multiplicando as necessidades, né? Daquelas pessoas. A fome é a principal, né? Então a gente não parou de servir as refeições, mas a gente percebeu que precisava de um pouco mais, né? Às vezes a gente atendia uma família e falava assim, olha, não tem como vocês nos ajudar com um psicólogo. Olha, na pandemia muitas crianças pararam de estudar, porque a escola parou. Então, crianças que estavam alfabetizando não tiveram a oportunidade de serem alfabetizadas, porque não retornaram na série que pararam. Sim. Eles retornaram na série que viria depois a que eles estavam durante a pandemia. Então, muitas crianças com 9, 10 anos eles estavam ainda sem saber ler, sem saber escrever. E aí a gente percebeu que a gente precisava fazer algo além, né? E aí foi quando começou a surgir, né, a possibilidade de a gente colocar uma psicóloga voluntária, fazer uma intervenção pedagógica com as crianças, visando ali, procurando saber qual é a dificuldade deles e trabalhar em cima daquela dificuldade. Por quê? A gente não gosta de falar muito reforço escolar, porque o reforço ele nos obriga a caminhar junto com a escola. E, infelizmente, essas crianças não foram alfabetizadas. Então, não adianta eu andar conforme a escola. Uma criança de 12 anos... páginas diferentes, né? Uma criança de 9 anos, no terceiro ano. Eu não tenho como dar conteúdo de terceiro ano para ela. Eu tenho como dar conteúdo de alfabetização, de criança de 5, 6 anos. Sim. Né? Então, assim, a gente tenta lá identificar qual é a dificuldade dessa criança e trabalhar em cima disso. Então, hoje vocês atuam em várias outras áreas, Sim. né? Que de 2000 e... Quando nasceu, vocês consideram o nascimento aí que ano? Porque 2021. Foi, né? 2021. O nascimento ali. Nesses, vamos colocar, 4 anos de 2021 para cá, vocês foram acrescendo aí, então, vários outros serviços que vocês acabam proporcionando, né? Para aquela população ali local. Sim, foi surgindo conforme a necessidade ali da comunidade, que a gente foi observando. Então, a partir disso que a gente conseguiu unir outras atividades ali no nosso espaço. E hoje vocês oferecem exatamente quais atividades lá? Hoje vocês focam nas crianças especificamente ou acabam atendendo outros públicos? Na comunidade num todo. Hoje nós temos a psicóloga, a gente oferece serviço de psicólogo, a gente tem uma intervenção pedagógica, a gente tem a capoeira, a gente tem o futebol e no sábado a gente tem a recreação. Então essas crianças elas são acompanhadas pelo serviço social, identifica qual é a dificuldade da criança, envia para psicólogo. Às vezes a criança não faz nenhuma atividade esportiva, então eu acho que a capoeira pode auxiliar em alguma deficiência, então a gente coloca ali na capoeira. O serviço social ele
consegue detectar ali qual é a dificuldade da criança e ver qual forma de atuação eles conseguem encaixar. Durante esse período, vocês não tinham um espaço assim, né? Não, a gente fazia na rua mesmo. Ah, vamos fazer hoje uma entrega de refeição. Porque hoje vocês têm um espaço. Sim, a gente tem uma Porque sede. isso é muito... Porque tendo um espaço, a gente pode imaginar os desafios, Sim. né? Imagina sem um lugar físico, vocês conhecendo ali as pessoas na rua, aquela coisa ali, o contato, né, com as Sim. pessoas mesmo, conhecendo a realidade. Como que vocês conseguiram transicionar para organizar o projeto, né? Eu digo dentro daquilo que vocês conseguem proporcionar e ainda com o espaço físico. Como que vocês fizeram para dar esses passos no desenvolvimento do a projeto? partir da necessidade das crianças. A gente via que a gente precisava, tá bom, a gente vai trazer uma psicóloga para fazer uma atividade em coletivo, mas a gente precisa também que essa criança faça um atendimento individualizado. Sim. Num sábado a gente faz um reforçozinho com as crianças, mas a gente precisa que essas crianças sejam acompanhadas mais a fundo. Então a gente começou a perceber essa necessidade e aí falamos, não, agora a gente precisa estar sediado em um local para que a gente consiga servir esses serviços com uma certa frequência. E aí nasceu a sede do Colhendo Afeto, né? Hoje é alugada, mas a gente consegue ali com tantos desafios, né? De custear, de manter a instituição de pé, a gente consegue ofertar esses serviços de uma forma mais frequente. Incrível mesmo, incrível. E hoje vocês também tiveram de construir durante esse tempo uma equipe de voluntários para poder estar ali com vocês, né? Porque uma coisa é a pessoa ir ali, um profissional vai ali e dá uma ajuda, mas a necessidade, ela é constante, né? Sim, sim. E como que foi para vocês? Porque em pouco tempo vocês tiveram que não só ter a habilidade de atender essa população, mas também de recrutar essas pessoas. Porque, assim, eu aqui pensando com a mente de alguém de fora, tá, gente? Não é fácil você trazer uma pessoa para a realidade que vocês estão lidando ali, que é uma realidade muito específica, a fim de que ela atenda aquela demanda ali que surge, porque são demandas humanas, né? Não é assim um serviço que você está prestando. Eu vou ali, vou construir, vou montar esse imóvel aqui e, legal, abençoei ali aquelas pessoas. São pessoas, né, com necessidades humanas, são crianças que às vezes têm uma família totalmente desestruturada, são crianças que às vezes têm um acesso mínimo à educação. Então, são muitas necessidades muito diferentes. Então, vocês tiveram que alcançar um nível assim, de organização com um trabalho que é voluntário, que é algo desafiador, né? Não sei qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram nesse tempo, né? No sentido de ter ali pessoas caminhando junto com vocês, porque há pessoas que começam, veem como é que param. Sim. Né? De ter pessoas que, de fato, abracem o projeto. Manter esses voluntários engajados é um desafio. Mas a gente tenta mostrar os nossos casos de sucesso, né? Mostrar as nossas histórias, as nossas crianças. Cada conquista que a gente consegue, Isso. né? Cada parceria que se une a gente mostra para os nossos voluntários. Vai mostrar para eles que também está fazendo efeito o serviço de todos juntos, né? Que é uma corrente. Sim. Então, essa corrente tem que permanecer ali junto, caminhando. E quando eles nos ajudam, assim, a gente consegue mostrar. Eles veem os casos de sucesso das crianças. Sim. Algo diferente que aconteceu peculiar. Uma criança tinha uma certa dificuldade em tal matéria. Essa criança começou a ter um desenvolvimento melhor escolar. Isso tudo são conquistas. Claro. E eles conseguem perceber também que o trabalho deles está ajudando, de certa forma, ali na comunidade. Porque eu digo isso porque nós vivemos numa sociedade, como vocês foram questionadas, né? Poxa, mas você pode fazer tanta coisa. Em que o grande objetivo das pessoas está em construir sua própria vida, Sim. em construir seu próprio patrimônio, ganhar dinheiro, né? O empreendedorismo, quando a gente fala do empreendedorismo, é nisso que as pessoas pensam. E quando o objetivo do empreendedorismo social, ele é totalmente outro, né? Porque o empreendedorismo, ele gera oportunidade, que é o que vocês geram ali, né? Oportunidade, porque esses jovens, essas crianças, essas famílias estão alcançando outro nível de oportunidade, que vai... a roda gira, né? Porque
essas mesmas crianças que receberam esse auxílio, como vocês, depois se tornam mão de obra qualificada, depois se tornam pessoas conscientes socialmente, né? Enfim, você de gotinha em gotinha ali você vai enchendo aquele balde. Mas como que tem sido para vocês hoje avançar nesse empreendedorismo social e como vocês têm feito hoje para sustentar, né, para manter o trabalho que vocês começaram? É bem difícil, é um desafio, mas a gente procura fazer atividades, né, que engajem a sociedade e o território. Então, hoje nós temos o bazar. Então, o próprio território doa algumas peças e eles mesmos conseguem fazer essa roda girar. Sim. Né? Então, eles compram ali das peças que algum outro vizinho doou. Ou então, a gente recebeu doação de uma empresa que estava com pequenos defeitos e aí falou, serve para vocês? A gente, não, serve. Não, e a gente consegue fazer o bazar. Tem a questão também dos materiais recicláveis, né? A coleta de lixo em algumas partes da comunidade não chega, né? Então, é uma forma que a gente encontrou também de facilitar, né? De contribuir para o meio ambiente e também ajudar na sustentabilidade da instituição ao território trazer esses materiais recicláveis para a nossa instituição. Então, a gente faz a separação do material, faz a conscientização ambiental com as crianças e a gente vende para trazer sustentabilidade para a instituição. Como tantas outras formas também de sustentabilidade. A gente faz rifa, almoço. Aí entra a criatividade, né, gente? A gente tem que ver formas, né? Conseguir formas de trazer o recurso para a instituição. E assim, inspirador, porque eu penso que fazer o bem é de fato uma corrente. Você não desistir de fazer o bem, né? Porque quando você vê a realidade de pessoas mudando, essa pessoa vai ser eternamente grata, né? E ela vai ser capaz de entregar aquilo que ela recebeu, né? E é isso que nos motiva. Às vezes, quando a gente quer parar, e aí vem uma mãezinha conversar, poxa, eu quero agradecer vocês, olha, o boletim melhorou aqui, a matéria ela estava com dificuldade, agora ela não está mais. Tem uma criança também, que é um caso específico, que ela tinha muitos traumas de tiroteio. Né? E aí, quando ela ouvia o barulho do tiro, ela começava a gritar, tampava os ouvidos. E a gente conseguiu ajudar com a psicóloga a ela viver dentro dessa sociedade, dentro dessa realidade, né? Que infelizmente a gente enfrenta, né? Nós estamos no Complexo da Mangueirinha, que é o maior complexo de favelas da Baixada Fluminense. Então, a gente acaba ensinando essas crianças já formas de se proteger e de ser menos impactante para eles, né? Então, eles já sabem lidar em questão de tiro, em questão de tantas outras ausências que tem na comunidade, né? Eles já sabem lidar. Então, essa criança, ela hoje, graças a Deus, né? E ao nosso trabalho, hoje ela consegue lidar muito bem com isso, ela não se assusta mais com barulho, ela sabe lidar muito bem com essa questão do tiroteio. Não tem mais as coisas de ansiedade, que antes desenvolvia. Então, assim, a gente vê que o trabalho também, o psicológico ali, o social, é necessário para essas crianças. Não, extremamente necessário e é algo muito específico da realidade que vocês... Porque não é simplesmente suprir... como eu falei anteriormente, né? São necessidades humanas. Que é necessário você ter ali um coração e um toque, né? Com essas pessoas que você está lidando ali diariamente. Hoje vocês enfrentam muitas dificuldades com relação a esse trabalho voluntário, no sentido de manter essas pessoas. Eu sei que eu perguntei sobre esse recrutamento, né? Mas eu justamente pergunto isso porque eu enxergo que é um trabalho que é feito única e exclusivamente por propósito e amor. Não tem mais nada que possa motivar uma pessoa, né, a fazer um trabalho voluntário que não seja propósito e amor. De vocês... Porque para que vocês se mantenham de pé é necessário contagiar outras pessoas, né? Com esse propósito e esse amor. As pessoas que hoje atuam como voluntárias no projeto são pessoas da própria comunidade, na sua maioria? A maioria não. Não? A maioria não. São pessoas de fora que conheceram. São pessoas que a gente consegue alcançar através das redes sociais. E para a gente é a maior ferramenta, a melhor ferramenta para se trabalhar, para conseguir conquistar, mostrar o nosso trabalho. Então, através da rede social, bem esse público da gente, eles vêm e perguntam, nossa, que projeto legal, como é que a gente faz para se voluntariar, o que eu posso fazer, como eu posso ajudar? Eu quero muito ajudar, mas não sei como. E aí a gente vai ensinando, chama essa pessoa para conhecer, primeiramente,
E a partir do momento, a Alice também faz uma seleção para poder saber qual é a intenção real. Porque, como você falou anteriormente, tem muitas pessoas que têm uma maldade. Então, a gente trabalha com crianças e adolescentes. A gente precisa saber quem a gente está colocando dentro do nosso projeto. E a partir dessa seleção que a Alice faz com cada voluntário, a gente consegue saber o que ele pode ajudar, em qual área consegue atender ele no dia a dia, as crianças. E como eu acredito que vocês, como líderes, né, do projeto, vocês acabam sendo um pouco de tudo, né? Um pouco empreendedora, um pouco psicóloga, um pouco mãe, um pouco professora, um pouco de tudo. Quando você vai ver, você não sabe nem mais o que você é. Que é uma característica do empreendedorismo mesmo, né? Sim. Porque você transforma o problema, uma questão legítima, que é ali a necessidade daquelas pessoas, e olhar para aquilo ali e enxergar soluções, que é hoje o que vocês fazem, né? Enxergar soluções onde talvez pessoas só enxergam problemas, né? E isso é extremamente desafiador. Empreender na área social é atuar em todas as frentes possíveis. Tanto no financeiro, quanto no recrutamento. Jogar em todas as posições. Todas as posições. Você levanta no dia e fala assim, o que eu, né? Qual é a posição de hoje? Qual vai ser o desafio? O leão para matar o leão por dia. A selva toda vem naquele dia e Deus vai dar vitória. E hoje, vocês conseguem enxergar, né, a mudança nessa comunidade, dada o trabalho que vocês têm desenvolvido com essas famílias. Vocês fazem um registro desse trabalho, porque isso é muito precioso, né, tanto por uma recompensa pessoal, acredito, de vocês e dos voluntários, como uma prova social daquilo que vocês estão desenvolvendo junto à sociedade, né? Isso é algo, assim, que não tem preço, né? E que gera a credibilidade que vocês hoje precisam. Hoje, por exemplo, se alguém deseja financiar projetos, deseja abençoar o projeto, deseja... enfim, qual é o caminho que hoje... eu acho bacana estar falando aqui, né, no podcast. Eu sou uma empresária, como pessoas, né, que empreendem. Você que está aí em casa, né, que tem, já sabe. Porque eu conheço muitas pessoas, de verdade mesmo, que às vezes querem... poxa, eu tenho desejo de ajudar um projeto, mas não sabem onde. Porque conhecem, mas não têm esse contato de conhecer a história e tudo mais. E às vezes não sabem mesmo, por a falta de informação. Que passos que elas devem tomar, quem elas devem procurar. Então, hoje, por exemplo, se tem uma empreendedora ou um empreendedor nos assistindo que quer hoje abençoar o projeto, olha, eu quero doar, qual é o caminho que ele deve percorrer? Vou colocar aqui, vou pedir vocês para colocarem aqui embaixo o nosso WhatsApp, mas também pode seguir a gente no Instagram, que é @Projeto Colhendo Afeto, manda um direct pra gente, que a gente tem uma pessoa específica que tem esse contato com os possíveis apoiadores, parceiros, doadores, e faz essa ponte entre a instituição e o apoiador. E a outra forma também de apoio é sendo doador recorrente, porque as nossas atividades são recorrentes. Então, às vezes a pessoa fala assim, R$30 não vai fazer diferença. Para a gente faz. Se a gente conseguir mobilizar 30 pessoas dando R$30, já é o valor do nosso aluguel. Né? Então, assim, mesmo que seja uma sementinha, muito pouco, a gente consegue fidelizar essa pessoa, né? E aumentar o impacto do nosso trabalho. Porque hoje vocês conseguem organizar essas doações frequentes, né? Sim. Com as pessoas que se achegam e desejam ajudar, porque às vezes a pessoa não tem muito, né? Às vezes você pensa que você precisa... eu não sou uma pessoa de condições. Mas às vezes é isso, a pessoa se compromete ali mensalmente. Exatamente. E às vezes vai divulgar isso para outras pessoas vão conhecer o trabalho que o projeto desenvolve. Isso. E assim a roda vai girando, né? E essas pessoas que contribuem com doador recorrente, eles têm a oportunidade também de vir até a nossa sede, acompanhar nossas atividades. Então é muito bacana que eles também conseguem engajar outras pessoas do ambiente que eles convivem, das redes sociais, falando, olha, eu sou doador recorrente no projeto Colhendo Afeto. Ou então, às vezes, até uma postagem mesmo que faz, um repost, um story. Isso ajuda muito a manter a nossa instituição de pé. Traz visibilidade pra gente. Visibilidade. Né? E além deles poderem estar vindo até a nossa sede, acompanhar ali fisicamente, a gente também manda mensalmente tudo que está sendo executado. Uma prestação de contas. Porque passar confiabilidade também, eles precisam saber no que está sendo investido o dinheiro deles. Então, dessa forma, a gente consegue passar confiabilidade e trazer mais pessoas para poder apoiar o nosso projeto.
Sim, Todo de mês. fato um trabalho ali de formiguinha, Isso, né? sim. Porque são os detalhezinhos Mais que uma importam. Mais uma frente. Em falando em frente, vocês têm formações totalmente diferentes, né? Que vocês falaram que justamente o social foi que trouxe isso para a vida de vocês, o que é muito legal. Mas vocês têm formações totalmente distintas. Como que foi? Porque vocês já hoje, né? É como um povo ali, né? Vai agindo em várias frentes e você vai aprendendo mesmo isso no dia a dia pelas necessidades que vão surgindo. Mas como que foi a formação de vocês cooperando para esse propósito? E como que para vocês, isso é uma curiosidade pessoal, tá? Tá fora do script, assim. Como que é para vocês realizarem identificarem, né? Porque como família, como pessoas... as pessoas geram expectativas em nós. E vocês trilharam um caminho tão específico e tão maravilhoso que é admirável, mas que é um caminho de muitos desafios. Sim. E que não é um caminho, digamos assim, contra a maré mesmo. Porque quando se fala de sonho, de projeto, a gente pode até falar da boca para fora que a gente tem o sonho de ajudar, mas viver com o intuito de transformar realidades é algo doloroso também. Né? Extremamente desafiador. Como que é isso na vida de vocês, assim? Viver o propósito, ele é doloroso. Sim, tem dias que a gente fala assim, não vai ter como, mês que vem não vai ter mais projeto, vamos acabar com tudo. Mas aí quando a gente vê que a gente está mudando todo um território, né? Quando a gente vê que a gente está mudando toda uma sociedade, isso nos motiva a alcançar novos voos, a gente acordar, mesmo com aquela preguiça, aquela indisposição, aquele desânimo, porque às vezes a gente tentou uma parceria e estava quase dando certo e aí não deu certo. Ou então quando uma empresa simplesmente fala assim, a partir do mês que vem a gente não vai apoiar mais vocês. Qual motivo? A gente não sabe. Né? Então a gente acaba desmotivando por essa parte, mas logo vem já um retorno ali, uma motivação de uma criança. Eu sou mãe também, né? Sou mãe, minha filha tem 9 anos. E aí quando minha filha vira para mim e fala assim, mãe, hoje a gente vai pro projeto, né? Eu falo, não, então eu preciso fazer por algo muito maior que me motiva, né? Que me faz estar ali. E a gente vê muito também pela localidade. Por exemplo, eu sou formada em arquitetura e urbanismo, pós-graduada na área de ambientação, de ambiente. Então, quando a gente trabalha com a questão ambiental na localidade, que antes jogavam lixo na rua, e hoje a população já está mudando, a população local ali já está mudando essa mentalidade de trazer o lixo até a gente, para poder reciclar e trazer sustentabilidade para o nosso projeto, isso a gente vê que está funcionando. Então, eu como profissional vejo também que é um passo de formiguinha, conscientizar as pessoas, sim, mas a gente tem que mostrar na prática como é que funciona. Então, a gente mostra, não, essa latinha aqui, se você jogar, vai atrapalhar a questão ali ambiental. Mas se você trouxer pra gente, a gente conseguir vender e trazer recurso financeiro para o nosso projeto se sustentar e manter o seu filho aqui, muda toda a lógica da situação. Então, assim, os pais hoje já têm outra mentalidade, entendeu? Eles conseguem ajudar a gente. Então, aí a gente vê que com a nossa profissão, a gente também consegue influenciar e vai mudando aos poucos ali a mentalidade dos moradores locais. E isso é muito prazeroso, né? Porque você trazer ali uma realidade que é da sua profissão, você vê... porque assim, gente, nós somos brasileiras, né? Então, a gente sabe como certas coisas são extremamente difíceis de serem implantadas por uma razão até cultural. Cultural, né? Cultural. Até implantar isso na mente das crianças é muito difícil, porque quando eles chegam, eles já trazem essa cultura enraizada deles, de jogar o lixo no chão. Isso. Então, no nosso projeto, a gente tem lixeiras seletivas para poder estar fazendo coleta. As crianças já chegam já aprendendo ali como fazer a separação. Isso é muito bom, porque já, na casa deles eles já vão influenciar outras pessoas. E aí... isso já é uma coisa, né, que a Amanda nem sabe. Mas teve uma mãe que conversou comigo, Letícia, agora eu vou apelidar de João. Falou pra mim que tem que ter lixeira seletiva aqui também. Mas aqui não passa nem a coleta. Eu falei, mas vamos fazer então com sacolas, né? Então você já deixa separadinho, porque isso facilita não só o nosso trabalho, mas também o que não serve pra gente, né, consegue também ajudar outras instituições. Por exemplo, a gente recebe muitas doações, né? Um exemplo de retalho. Não é bom pra mim, mas eu consigo ajudar, apoiar outras lideranças também, outros projetos sociais de base que fazem trabalho com aquele tecido que foi doado para mim.
Então, por mais que a pessoa falasse, isso não vai ser bom para elas, não. É importante pra gente, sim, que com certeza a gente vai direcionar para outra instituição que faça o trabalho com o material que foi doado. E essa troca é muito bacana, né? Porque, por exemplo, são coisas que eu não fazia ideia, mas olha que precioso você fazer essa roda girar entre outras instituições que também, às vezes, trabalham com um público parecido de vocês, ou não, né? Às vezes, uma instituição que auxilia mulheres que sofreram violência doméstica, são tantas... Mas que você percebe que você também tem ali pessoas que são aquele público. Talvez você não consiga ajudá-las, mas se você tem acesso, você consegue fazer essa comunicação também, né? Não só das doações, como de pessoas que necessitam daquele auxílio que hoje vocês talvez não possam entregar naquele momento. E se torna uma rede. Isso aí. Todo mundo auxilia todo mundo e vai caminhando. E isso é muito poderoso, né? E a rede social hoje é algo que potencializa tudo que vocês fazem, né? Porque a verdade é que hoje, se não fosse rede social, né? Talvez muitas coisas a gente não saberia nem que existe, porque é o que faz a roda girar e coloca a cara dos projetos, das empresas, enfim, no mundo. Queria que vocês falassem hoje o que mais dá prazer para vocês de realizar ali no dia a dia de vocês, né? E que vocês fariam, assim, para a vida de vocês. Porque você é arquiteta, certo? Você eu fez curso fisioterapia, mas eu fiz o magistério. É bacana que uma não tem a ver com a outra e as duas coisas que uma fez também não tem a ver entre si. Porque você fez magistério, mas hoje você faz fisioterapia. Isso. E você consegue usar isso dentro da... Ainda não. Ainda não. Mas já é uma outra coisa que, por você estar em contato, você vai querer... Com certeza. Sim, porque você vê necessidades, né? Inclusive já tem uma salinha lá que eu falo assim, amor, nessa sala aqui, você é arquiteta, você vai fazer um projeto para ser no centro de a arquiteta e os projetos. Porque não falta ideia e não falta projeto. E tem ali a necessidade. E as demandas, a gente, não, esse espaço aqui a gente tem que separar para tal ambiente. Ou então uma sala a gente tenta transformar em duas para poder estar ali atuando em duas frentes diferentes dentro da mesma sala. Então... E o que vocês colocaram sobre a questão da mentalidade é muito poderoso, né? Porque às vezes a gente encontra pessoas tão desistidas de acreditar num mundo melhor, né? Eu costumo dizer que a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue mudar o mundo da gente, que é o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão mudando o mundo de vocês pelo melhor público que eu acredito que são as crianças, porque... se você muda a mentalidade, a realidade de uma criança, que ela vai valorizar aquilo ali, você já está garantindo um futuro, um presente e um futuro muito próximo de uma criança que não vai estar ali na criminalidade, de uma criança que vai valorizar a educação, de uma criança que já vai ter um acesso totalmente diferente, um pensamento totalmente diferente, às vezes, dos seus pais. Como que é hoje o relacionamento de vocês dentro desse empreendedorismo social com as famílias, com os pais dessas crianças? Eles hoje são canais que vocês têm também para alcançar outras pessoas, investidores mesmo, né? Como que funciona esse relacionamento para vocês hoje com esses pais e famílias? É um relacionamento harmonioso? Já teve problema? Conflitos! Hoje a gente atua também com educação antirracista, né? Então, a gente falar para essa criança que existe outras formas dela se sentir bonita, que não é o que ela o que ela acostumada ali no dia a dia, é um desafio, porque, o meu cabelo é black, poxa, mas minha mãe alisa o cabelo. Eu sou dessa cor, eu sou preta. Não, você é negra, você não é preta. Né? Então, a gente trabalhar essa questão, que foi o que vocês conversaram, cultural, que já vem enraizada numa sociedade totalmente racista, é um desafio. E aí, às vezes, a criança aprende algo, aí chega em casa que foi diferente do que os pais já aprenderam na infância. E aí entra esse conflito. Por exemplo, a gente tem 2 alunos que fazem capoeira hoje, mas que não faziam porque a mãe pensava que era de religião matriz africana. E eu falei assim, olha, a gente precisa conscientizar, ensinar, orientar
para que a gente mude todo um território. Né? Então, assim, tem esses pequenos conflitos, sim, esses pequenos confrontos dos pais com a gente, mas é conscientizar mesmo, explicar. E aí você percebe, né, que às vezes um muro que pode se estabelecer ali nem é o tratar com a criança, mas é o tratar com a família. Sim, porque também não adianta vezes. você ter tratar ali, uma conscientização, uma educação que vai ser desfeita depois. É muito complexo mesmo. Vai muito além dali da sala de aula, do nosso espaço mesmo com as crianças. A gente tem que atingir os pais. E para chegar até eles, às vezes é difícil. Mas é isso, é conversando, trazendo os pais para perto também, fazendo roda de conversa, roda de escuta com eles, que às vezes eles precisam ser ouvidos, ter essa dinâmica com eles, trazer, às vezes, palestrante de fora para poder falar com os pais, mostrar sobre o que está acontecendo ao redor. Muitas coisas os pais não têm nem noção, né? Como nós já fizemos a roda que a gente fez de escuta com as profissionais da área feminina, médicas, e elas conversando com as mães, nossa, nem sabia que tinha possibilidade de tantos métodos contraceptivos. Então, assim, a gente muda essa realidade deles quando a gente traz eles para perto. Total. E são coisas que, às vezes, a gente não imagina que uma pessoa em pleno século XXI, que está ali, às vezes tem acesso, na nossa cabeça, né? Tem acesso, mas não tem acesso. Mas não tem acesso, porque a gente fala... tem acesso à informação. Hoje todo mundo tem celular, tá? Hoje todo mundo tem celular. Mas uma mãe que sai de Caxias, vai pra Barra da Tijuca, 4 horas da manhã, para trabalhar, chega em casa, tem que fazer 1 milhão de coisas, fazer janta, ver o dever do filho. Essa pessoa não vai ver métodos contraceptivos, ela não vai... E não vai sentar com esse jovem, com não essa... assim, é aquilo, existe o ideal e existe o real, né? A gente gostaria que isso fosse assim, feito, porque é o ideal. Mas a gente percebe que não é o real. Não é o real. E muitas vezes vocês entram como essas pessoas que estão apresentando algo ali que é o básico para essa família, para esse adolescente, que às vezes esse é o primeiro contato dele ali. Sim, e a gente entra também em muito conflito, porque as pessoas falam assim, mas no posto de saúde oferta camisinha. A gente tem mulheres que têm mais de 5 anos que não vai no ginecologista. Então, assim, como é que vai falar? Tá disponível, tá? Mas em que momento que essa mulher se cuida? No momento nenhum. Na verdade, a gente tem que voltar... São muitas camadas. Muitas camadas. Porque isso é uma pontinha ali do iceberg, né? Porque são coisas básicas também. Sim. São básicas para nós, normais para nós. Mas não, você percebe a experiência, quando você está cara a cara com ela, mostra que muitos achismos nossos estão totalmente errados. Errados. E a gente tenta também conscientizar, né, as pessoas ao nosso redor, nossos voluntários, né? A gente tenta passar também essa conscientização para os voluntários passarem para outras pessoas também, que não é isso que a gente acha. Como esse exemplo do posto de saúde. A gente tem mulheres que nem conhecem ainda body splash, que a gente fala assim, body splash. Aí esses dias a mãe falou assim, o que é body splash? Aí nossa. Então, assim, aí a gente trata a raiz do problema. A gente agora está ofertando parceria com a Sebrae, né? A gente acredita num social que emancipa, né? E a gente está ofertando agora junto com a Sebrae e a ONG Sim, Eu Sou do Meio. Hoje nós somos um polo do Cria Empreendedora, onde a gente ensina jovens a empreender desde o início. A gente acredita muito num social que emancipa, né? Então, a gente hoje, com parceria com a Sebrae e Assim Eu Sou do Meio, estamos hoje ofertando como um polo, né, do projeto Cria Empreendedora, oportunidade para esses jovens empreender desde da juventude. Então, assim, é um desafio também para a gente atuar com esses jovens, porque até então a gente trabalhava com crianças de 6 a 12 anos, mas a gente percebeu a necessidade de apoiar mais a família. Por quê? A gente fazia as rodas de escuta com as mulheres, a gente atendia as crianças, mas os jovens ficavam sem nenhuma frente de atuação. E aí a gente viu a possibilidade de ensinar esses jovens a empreender. Então a gente pensa, tem a família ali, a mãe, o filho mais novo, que a gente atua, de 12 anos, e os irmãos mais velhos, os irmãos de 15. Que é a idade 18, talvez mais complicada nesse anos, sentido, né? Exatamente. Sim. E muitas vezes a menina faz uma sobrancelha, uma unha, mas não sabe que daria a empreender. Sim. Ela tá ali trabalhando, mas ela não sabe que daria a empreender. O menino tá fazendo um trabalho de barbeiro,
e não sabe que a partir dali ele pode ter muito futuro. Então, e às vezes é essa a realidade, porque esse jovem, na maioria das vezes, ele tem que sair em busca de uma oportunidade, ao mesmo tempo, e muitas das vezes nessa faixa etária, até largam a escola para poder trabalhar, né? Mas se você dá ali uma vara de pescar para esse jovem, ele pode continuar os estudos dele e empreendendo já desde cedo, né? E a gente sendo um polo ali do Sebrae, no nosso território, trazendo essas crianças para perto da gente, eles não tendo que sair da sua comunidade, podendo fazer o curso ali dentro, com direito à passagem, alimentação, que tudo vai ser incluso, apostila, uniforme. Então, assim, a gente traz esses jovens para perto da gente e eles conseguem estar estudando, desenvolvendo ali um curso bom que eles vão estar aprendendo e futuramente isso vai dar frutos para eles. Com certeza. Inclusive, e o nome é Cria Empreendedora. Cria Empreendedora. Eu adorei esse nome. Cria Empreendedora, que incrível. Foi desenvolvido pela Débora Silva, gestora da ONG Sim, Eu Sou do Meio, e aí ela convidou a gente para fazer parte desse projeto e rodar esse projeto na Baixada Fluminense, com mais 4 instituições também da Baixada Fluminense, para ampliar o projeto num todo. E, assim, a ideia é magnífica, gente. Muito incrível, porque dessa forma, né, vocês conseguiram aí unir todos esses públicos que compõem a família, né? A criança, o adolescente e, de certa forma, o adulto, as famílias, né? De uma forma geral, proporcionando ali uma outra visão e qualidade de vida, né? Porque o jovem, a gente percebe que há uma diferença na vida do jovem, da criança, quando ele recebe essa oportunidade, o contato com o esporte, ou a gente, hoje mesmo, né, nós fizemos uma outra gravação de um episódio em que a nossa convidada disse que ela começou a vender na escola. Olha que legal. Bacana. Ela começou ali com os docinhos dela e o primeiro público foi na escola. Ela vendia para os colegas da escola. Ou seja, adolescente, ela começou ali e ela empreende até hoje no ramo da confeitaria, né? Então você percebe que foi uma sementinha que foi plantada ali nessa fase, né? E que mudou a vida dela por completo, porque é algo que ela ama e algo do qual ela tirou o sustento dela, fez ela acreditar que ela poderia gerar dinheiro com aquilo que ela sabia fazer. E são pessoas, né? Quando a gente lida com a realidade de uma comunidade, a gente acaba trabalhando, querendo ou não, também muita autoestima dessas pessoas que, às vezes, foram doutrinadas a acreditar que elas não têm como, que elas vão viver aquela realidade ali, que elas não têm como alcançar outros lugares, viver outras realidades, e que o meio para isso acontecer são só os meios ilícitos, porque os meios lícitos mesmo, só se você ganhar numa Mega Sena, só se você, né, for um youtuber, só se você... E aí abrem-se as portas fáceis, né? E aí parece que aquilo que você está oferecendo se torna pequeno, mas quando você está trabalhando ali junto, né, não só dando a vara, mas trabalhando a mentalidade para que essa pessoa utilize essa ferramenta, porque hoje vocês trabalham oferecendo ferramentas. Sim. Né? Porque a verdade é que ninguém tem por si só o poder de mudar a vida de ninguém, mas vocês estão ali dando ferramentas e ensinando essas pessoas a usarem essas ferramentas, né? Olha, isso aqui é bom que você faça, porque é um trabalho realmente de mudança de mentalidade e é muito prazeroso, né? Quando a gente vê isso gerar resultado na vida de vocês, porque a alegria é ver o resultado, né? Crescer, o projeto avançar, que bom, né? Que vocês estão recebendo mais apoios e... com toda a certeza, você que está aí nos assistindo, elas vão deixar... Eu queria que vocês falassem, agora deixando @ mesmo do projeto, o contato para que pessoas possam visitar vocês, conhecer, para que o projeto possa ir crescer cada vez mais. E queria que vocês, inclusive, além de divulgarem, né, o projeto para o pessoal que está nos acompanhando conhecer vocês através das redes sociais, que vocês pudessem dar um recado aí para quem tem esse desejo de trabalhar no social. Eu enxergo, gente, que trabalhar no social é tipo você querer ser professora no dia de hoje. Nos dias de hoje. Quando você fala algo sobre o social ou que você quer ser professor, eu digo no ambiente familiar, você nunca recebe incentivo. Sim. Eu me lembro porque eu fui aquela criança assim meio nerd e eu lembro que o meu sonho era ser professora. E eu fui professora por algum tempo. E eu lembro que quando eu falava, né, para os meus amigos, até para minha família que eu queria ser professora, eu falei assim, você tá maluca. Você só pode ser doida. Porque você vai fazer isso, mas isso não dá futuro para ninguém, né? E talvez muitas pessoas que desejem trabalhar com o social
de uma maneira direta ou indireta, recebam a mesma reação. Ah, não, porque isso aí é algo que as pessoas fazem quando dá. Algo que as pessoas fazem sem um compromisso, né? Mas o social, ele transforma realidades e transforma a realidade também de quem faz ele, né? Com certeza. Então, eu queria que vocês pudessem dar esse recado aí e mandar o projeto pro pessoal. Eu acho que o principal objetivo, né, o principal motivo para a pessoa começar é ter a intenção. Quando você tem a intenção de mudar a realidade de outras pessoas, as oportunidades vêm. Assim como vieram pra gente e vêm até hoje, vão surgir também para você. Então, se você também tem a intenção de ajudar e não sabe como, também tem uma forma, que é nos contactar e a gente direcionar vocês para aquilo que vocês desejam. Caso não seja algo que a gente atende, que a gente trabalha, a gente vai indicar uma instituição que faça o serviço aquilo que você queira praticar no social. Né? E deixar aqui o nosso @, que é @Projeto Colhendo Afeto. Estamos situados no Complexo da Mangueirinha, né? Que é o maior complexo de favela da Baixada Fluminense. Então, a demanda é muito grande e a gente precisa de apoio, de pessoas que queiram lutar junto com a gente para transformar a realidade dessas famílias, dessas crianças que estão em desenvolvimento. Então, todo apoio é bem-vindo, toda doação é bem-vinda. É isso. Gente, amei conhecer vocês, amei conhecer o Colhendo Afeto. Já quero visitar lá para conhecer vocês, o trabalho. Vai ser uma alegria muito grande. E é muito bacana a iniciativa que vocês estão tendo em prol dos jovens, né? De introduzir o empreendedorismo já ali naquele jovem para que eles mudem a realidade que eles vivem e mudem a sua própria realidade. Então, pessoal, segue aí o @Projeto Colhendo Afetos, segue aí as meninas. Elas vão estar lá prontas para te receber. Faça a sua doação, se torne um doador recorrente. Meu Deus, você que é empreendedor, você não tem condições de estar diante de um propósito dessa envergadura e permanecer igual. Meninas, muito obrigada pela presença, pelo tempo de vocês. Foi incrível conhecer vocês e sucesso lá no Cria Empreendedora. Eu adorei isso. Cria Empreendedora. Um beijo pra vocês e até o ano que vem, porque esta foi a nossa... Despedimos em alto estilo, não é? Em alto estilo. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima. Aliás, antes de terminar, não deixe de se inscrever no nosso canal. Procura lá a página delas, a nossa página também. Você, Empreendedora DC, no Instagram. E acompanhe a gente pelo ano de 2026, que vai ser incrível. Um beijo, Deus te abençoe.